Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do livro Tarde, mais uma obra poética, desta vez do príncipe dos poetas Olavo Bilac. E é mais uma obra obrigatória da Unicamp. Olavo Bilac, que nasceu em 1865 e faleceu em 1918, foi um autor parnasiano. Mas o que isso significa? A obra parnasiana, que predominou ao final do século XIX, remete à cultura clássica. Por isso, os poemas dessa fase rompem com a estética romântica, que tendia à liberdade de expressão e ao sentimentalismo exagerado, e busca elementos do clássico, como a menção à mitologia grega, a valorização do equilíbrio, da perfeição formal, tendo como princípio o belo na arte, ou seja, a arte pela arte, de forma que os poemas não eram escritos para serem úteis, como por exemplo os de Castro Alves, que pregava a libertação dos escravos. No caso dos poemas parnasianos, eles serviriam apenas para expressar a beleza da própria arte literária. A obra Tarde, de Olavo Bilac, é composta por 99 sonetos. E agora eu preciso fazer um outro parêntese para te lembrar o que é um soneto, já que você está estudando para o vestibular. Soneto é um subgênero do poema com uma estrutura bem fixa, bem rigorosa. O soneto é composto por 14 versos distribuídos em 4 estrofes. 2 delas são 2 quartetos, ou seja, são estrofes de 4 versos, e 2 são 2 tercetos, estrofes de 3 versos cada. Os sonetos possuem métricas regulares, ou seja, na contagem de sílabas são sempre o mesmo número de sílabas poéticas em cada verso. No caso dos poemas dessa obra, os versos se alternam entre decassílabos, que são versos de 10 sílabas, ou dodecassílabos, versos de 12 sílabas, ou conhecidos também como alexandrinos. E os poemas ainda seguem esquemas de rimas bem definidos. O livro foi publicado em 1919, após a morte do escritor, como eu já disse, faleceu em 1918, mas ele vinha trabalhando nessa obra desde 1906. Foi ele mesmo que deixou a obra organizada para a publicação. O fato do livro se chamar Tarde tem a ver com a temática que perpassa por vários poemas. Por exemplo, o primeiro poema do livro se chama Hino à Tarde, em que o eu lírico vai dizer que não gosta da manhã e nem dessa hora que é o meio-dia, mas que ele ama a tarde, como podemos ver nos 2 tercetos que eu vou ler agora. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que me entre os primeiros clarões das estrelas no ventre, sob os véus do mistério e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono à noite, alma nutriz da volúpia e do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada. Esse poema evoca uma coisa crepuscular, que é o fim da tarde. Isso é muito simbólico, porque a tarde, o crepúsculo, remete ao fim da vida, à passagem do tempo, à chegada da morte, à resignação diante da finitude. Há, portanto, um tom claramente melancólico nessa obra. Há ainda outros temas, como a defesa dos valores cristãos, a vida associada às fases do ano, o amor à pátria e à língua, a valorização da tradição clássica. Por exemplo, ele faz referência a Prometeu, Édipo, fala da morte de Orfeu, e traz poemas ainda de grandes autores como Dante, como o poema Dante no Paraíso. Com a série de poemas Os Monstros, Bilac remete à cultura nacional a partir de vários elementos folclóricos, como os goiáses, os matuius, os curinqueãs e as amazonas. Observe esse primeiro quarteto do poema Os Matuios, como esse ser se parece com o nosso curupira. De pés virados, marcha avessa e rude, dedos atrás, calcânios para a frente. Ainda viveis, mentores sem virtude, que a verdade escondeis a vossa gente.
Alguns poemas fazem referência a elementos da natureza, vales, montanhas, rios, estrelas, árvores, nuvens, ondas. Às vezes são poemas apenas descritivos, como é próprio do parnasianismo, mas às vezes ele compara seu estado de espírito a alguns desses elementos. Isso gera uma certa subjetividade que é mais próxima do romantismo. Observamos esse aspecto, por exemplo, no poema As Nuvens. Nuvem, que me consolas e contristas, tenho teu gênio e teu labor ingrato. Essas arquiteturas imprevistas são como as construções em que me mato. Nunca vemos, misérrimos artistas, a vitória deste ímpeto insensato. Há um sopro benfazejo que conquistas, há um hálito cruel que desbarato. Nuvens de terra e céu, brincos do vento, vai-se-nos breve a essência no ar varrida. Irmã, que importa, ao menos no momento, no fastígio falaz da nossa lida, tu nas miragens e eu no pensamento, somos a força e a afirmação da vida. Outro poema bastante conhecido de Bilac é Língua Portuguesa, em que ele valoriza a nossa língua pátria. Última flor do lastro, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste, o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Podemos observar nesse poema vários aspectos do parnasianismo, como o vocabulário sofisticado, as rimas ricas, em que se rimam palavras de classes diferentes, por exemplo, bela e vela, sepultura e impura. Observamos ainda os versos decassílabos. E eu queria ainda declamar um poema, que declamar não, é que eu estou fazendo a leitura mesmo, mas de um poema que eu não conhecia, eu achei muito interessante desse livro. Respostas na sombra. Sofro, vejo invasado em desespero e lama todo o antigo fulgor que tive na alma boa. Abandona minha glória, a ambição me atraiçoa. Que fazer para ser como os felizes? Ama. Amei, mas tive a cruz, os cravos, a coroa, de espinhos e o desdém que humilha e o dó que infama. Calcinou-me a irrisão na destruidora chama. Padeço. Que fazer para ser bom? Perdoa. Perdoei, mas outra vez sobre o perdão e a prece tive o opróbrio e outra vez sobre a piedade e a injúria desvairo. Que fazer para o consolo? Esquece. Mas lembro, em sangue e fé o coração me escorre. Ranjo os dentes, remordo os punhos, rujo em fúria, odeio. Que fazer para a vingança? Morre. E o que me chama muita atenção nesse poema é que ele foge muito da temática da estrutura parnasiana, estrutura não, da questão do conteúdo mesmo parnasiano, que era para ser arte pela arte, e ele se volta muito mais para o romantismo, que é essa emoção acentuada, essa valorização do sentimentalismo que está impregnado em todo o poema. E o último poema que eu quero mostrar para você se chama A um Poeta. Além da função metalinguística, que é o poema falando do próprio fazer poético, faz essa exaltação ao parnasianismo mesmo. Isso porque mostra o esforço do poeta parnasiano aprimorando seu verso, seu poema. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mais que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria como um templo grego.
Não se mostre na fábrica o suplício do mestre natural efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Aqui se encontra toda uma descrição de como os poetas parnasianos devem trabalhar em seus poemas. Recluso, com muito trabalho, aprimorando cada palavra, cada verso, que chegue a ficar tão rico e sóbrio quanto um templo grego. Mas, afinal, o leitor não deve perceber que houve esse esforço todo, pois ele deve se concentrar apenas na beleza da arte pura, graciosa e simples. Um pouco fora, assim, da questão do vestibular, vou te contar algumas histórias engraçadas de Bilac, algumas curiosidades. Dizem que certa vez um amigo pediu para que ele fizesse o anúncio de um sítio, ao que ele escreveu da seguinte forma: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E meses depois, quando Bilac encontrou seu amigo e perguntou se ele havia conseguido vender o sítio, o amigo lhe respondeu que ao ler o anúncio ele tinha desistido da venda, pois reconheceu a preciosidade que ele tinha em mãos. Então essa é uma das histórias. Outra história interessante é que Bilac foi o causador do primeiro acidente automobilístico no Rio de Janeiro, quando estava aprendendo a dirigir com seu amigo José do Patrocínio. Eles estavam a 4 km por hora quando trombaram em uma árvore e o carro deu perda total. Olavo Bilac ainda é famoso por ter escrito a letra do hino à bandeira. Bem, então é isso. Eu apresentei para você alguns dos poemas dessa obra à tarde. Mostrei para você um pouco da estrutura. É lógico que para você entender melhor cada poema você deve fazer uma pesquisa aí de vocabulário. Dizem que os poetas parnasianos, eles ficavam estudando o dicionário, procurando palavras rebuscadas, palavras sofisticadas, diferentes. E a gente percebe que o vocabulário aí desses poemas não é uma coisa tão fácil mesmo de identificar aí o sentido das palavras. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo te ajude a entender melhor a obra, você que é candidato ao vestibular da Unicamp, ou você que gosta de poemas, que gosta de ler e conhecer vários autores aí da literatura brasileira, ficou com vontade de conhecer mais o livro, então ele se chama À Tarde, de Olavo Bilac. E até a próxima!